Pronto, por favor, vocês no começo da aula, geralmente me lembrem de gravar, porque eu esqueço totalmente, né? Bom, então, história é isso, né? É essa ciência que estuda o homem ao longo do tempo, né? No sentido de entender, né, questões do presente, né? Sejam questões sociais, culturais, econômicas, políticas, etc. Então, a história é uma ciência. Tá? Engana-se que não é ciência. O que é que define algo ser ciência? É ter objeto e método próprio. Né? Qual é o objeto da história? O homem. Tá? O homem é objeto de várias ciências. Mas o método próprio da história qual é? É olhar o homem com os olhos voltados para o passado. Né? É pegar o passado para entender esse homem atual, certo? Se vocês colocarem aí no slide 1, 2, 3, no slide 4, por favor. Tem assim, né? Comente as frases seguintes. A história é importante por quê? Então tem 4 alternativas. É importante porque ajuda-nos a lidar com a diversidade. É importante porque nos ajuda a lidar com pontos de vista diferentes. É importante porque nos ajuda a dar sentido ao presente. E é importante porque nos ajuda a lidar com as mais variadas informações. Quais dessas vocês acham que é a mais correta? Você pode repetir aqui, por favor, professor? Porque eu não estou conseguindo ver direito não o slide no celular. Deu um problema aqui. A história é importante porque, ajuda a lidar com a diversidade. Ajuda a lidar com pontos de vista diferentes. Ajuda a dar sentido ao presente. E ajuda a lidar com a informação variada, né? As mais diversas fontes de informação. Ajuda a lidar com o sentido do presente. Também. Luciano. Mas na verdade são todas. A história tem todas essas funções, né? Porque tanto ela nos ajuda a compreender o presente, a dar esse sentido explicativo ao presente, como ela também nos ajuda a lidar com diferentes pontos de vista, né? A história não é uma ciência exata, né? Então, em história não tem foi isso e não foi isso, foi assim e não foi assado, né? Isso não é válido. Existe na história várias interpretações de um mesmo fato, de um mesmo período, enfim, né? Então, a história nos ajuda a entender, a lidar e a trabalhar, né, com os mais diversos pontos de vista e informações, né? Daqui a pouco, quando eu for falar das fontes históricas, eu vou comentar melhor um pouco sobre isso, né? Aí uma questão, né? Como é que o historiador tem acesso ao passado? Sempre que eu pergunto isso, existe a resposta clássica. Vocês estudam, vocês leem o livro. Sim, claro, né? O livro, o texto, é o produto do historiador. A gente não é uma ciência de invenção, né? Então, nosso produto é o texto. Mas quem fez o texto pesquisou de alguma forma. De alguma forma ele teve acesso ao passado. E como é que a gente tem acesso ao passado? São as chamadas fontes históricas ou documentos históricos, né? Então, o documento histórico ou a fonte histórica é qualquer registro que a humanidade deixou, né, que sobreviveu, que ficou até o presente, né? E o historiador utiliza-se desses registros para estudar a história, certo? O trabalho do historiador não é fácil, né? Existe até umas comparações que dizem que o trabalho do historiador é muito parecido com o detetive. Por quê? Porque as fontes históricas que a gente trabalha são, por exemplo, os indícios que o detetive coleta. Então a gente sai juntando esses indícios, né? Lê, interpreta, agrupa, analisa, para depois fazer as nossas conclusões, né, sobre aquilo que a gente está investigando. Que no caso do detetive é a prova, né, é a resolução de um problema, e no caso do historiador, né, a resolução desse problema é apresentada em forma de texto. Né? O trabalho do historiador é o trabalho da escrita de um texto. Né? Então, esses registros, eles podem ser os mais variados possíveis. Registros escritos ou não escritos,
né? Jornais, cartas, documentos oficiais de governo, receita, enfim, qualquer texto que seja escrito. Quando eu falo escrito, pode ser manuscrito ou pode ser escrito de forma impressa, né? Pelo menos depois da criação da imprensa no século XV ou XVI. Mas também existem os documentos não escritos, que também servem para a gente entender o passado, né? Por exemplo, os achados arqueológicos. Né? A arqueologia não é... O arqueólogo não é necessariamente um historiador, mas a arqueologia é uma ciência auxiliar da história. Então, todos aqueles objetos que o arqueólogo encontra, ele serve para também a gente reconstruir o passado, né? Principalmente com relação aos hábitos das pessoas, a vida mais cotidiana das pessoas, né? O achado arqueológico, ele é uma das pecinhas do quebra-cabeça do passado, né? Hoje de manhã, quando eu falava disso, né, perguntaram, mas como é que as pessoas sabem que cavando ali vai achar algum objeto, algum artefato arqueológico? Muitas vezes é tentativa e erro, né? Não se sabe necessariamente onde vai se achar objetos. Mas, por exemplo, Recife Antigo, não sei se vocês conhecem o Recife Antigo, ou chamado Bairro do Recife, né? O Recife Antigo é o núcleo original de povoamento do Recife, né? Nas origens da cidade do Recife. Então, ali, durante muitos anos, muitos séculos, houve uma intensa atividade populacional, comercial, né? Gente rica, gente pobre circulando por ali. Então, hoje em dia, se você levar uma topada ali no Recife Antigo, você topa num objeto do século XVII, do século XVIII. Se você cavar um pouquinho para plantar uma flor, você vai achar alguma coisa, né? Porque a vida humana naquelas ilhas do Recife Antigo foram muito intensas. Então, os objetos foram ficando ali, né? Então, ali é um local de certeza para você achar algum objeto, algum artefato histórico, certo? Bom, então falei aqui já 2 exemplos, né? O escrito e o arqueológico, mas vamos pensar outro tipo de fonte histórica. Imagens, fotos, né? A fotografia, ela nos mostra muita coisa em relação ao passado, né? Como, por exemplo, vestuário, mobiliário, né? As diferenças visíveis, assim, entre pobreza e riqueza, né? Porque até muito pouco tempo atrás, existia uma barreira que era muito visível entre quem era pobre e quem era rico, né? Roupas específicas de quem era pobre e quem era rico, mobiliário de casa específico de quem é pobre e quem é rico. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, o consumo exacerbado permite que você tenha a mesma televisão que, sei lá, o Neymar tem em casa, com a diferença que ele vai comprar à vista e a gente vai comprar parcelado no Hipercard 24 vezes, mas a gente tem a mesma televisão. Mas antigamente não. Existia uma barreira muito grande entre riqueza e pobreza, e as fotos nos permitem esse tipo de análise, certo? Então, tudo aquilo que restou do passado, né, ele serve como indício, como essas pistas que o historiador vai juntando para fazer o seu estudo, né? Agora, claro, para estudar o passado, a gente não pode se contentar com 1, 2 fontes históricas, né? Por exemplo, na minha tese de doutorado, como eu falei na aula passada, eu estudei a história do sistema penitenciário e eu acessei o arquivo histórico do sistema penitenciário pernambucano do século XIX para fazer minha tese, né? Esse arquivo histórico está localizado no Arquivo Público Pernambucano e tem um fundo documental lá só sobre o presídio que eu estudei, que é o presídio que surgiu no século XIX, né? Então, para minha tese de doutorado, eu cataloguei, li, fichei e interpretei mais de 2.000 documentos, né? Porque não é um documento, 2 que vão dizer aquilo que eu estou procurando sobre aquele passado. É uma junção de documentos muito, muito grande, né? E isso só com relação aos documentos produzidos neste presídio, né? Da administração cotidiana, né? Que ia desde prontuário dos presos até carta que os presos escreviam. Mas também tem outros documentos paralelos, como, por exemplo, jornais da época, que me noticiavam determinados aspectos daquela sociedade, do que se estava noticiando e pensando sobre o sistema penitenciário. Então,
né? É todo um trabalho, como eu falei, ó, de montar esse quebra-cabeça. Mas não é um quebra-cabeça fácil. É um quebra-cabeça daqueles gigantescos de 2.000, 3.000 peças, certo? E Desculpa, professor. pode falar. Mas o senhor chegou a alguma conclusão através de mais de 2.000 documentos analisados? Cheguei. Vê, a minha tese, eu investigava o trabalho penal, né? A questão de por que se implementou o trabalho, né, nas prisões no Brasil, especificamente em Pernambuco. Quando eu comecei a tese, a pesquisar e a escrever a tese, eu estava na minha cabeça que a minha hipótese era a seguinte: se acreditava muito que o trabalho ele recuperava o preso, né? Hoje isso se chama de ressocialização, digamos assim, mas se acreditava, né, piamente no poder ressocializador da prática do trabalho no interior das prisões. Só que depois de investigar muito, de pesquisar, de consultar diversas fontes, a minha conclusão é que isso ficava apenas no discurso, né, na retórica, mas na prática o trabalho dos presos ele funcionava não para recuperá-los, mas para sustentar a vida deles nas prisões, porque o orçamento do sistema penitenciário era muito pequeno, era 1% do orçamento da província, a província é o que hoje dias são os estados. Então, chegava no meio do ano, as prisões não tinham mais dinheiro, né? E os presos precisavam comer, precisavam pagar salário de guarda, salário dos carcereiros, né? Obra, reparação, enfim, todo o custeio de uma prisão. Então, para isso, o trabalho dos presos ajudava, né? Nesse presídio que eu estudei, eles produziam muito sapato e alguns objetos tipo vassoura, martelo, colchão, mas a produção de sapato era muito grande, é tanto que eles chegaram a vender sapato para o exército brasileiro na época da Guerra do Paraguai. Então, a minha conclusão é essa: o papel do trabalho naquele presídio não era a partir da lógica da ressocialização, mas era da necessidade econômica mesmo de que os presos trabalhassem para sustento das prisões. Até porque era lei de que os presos que eram pobres deveriam ser alimentados pelo Estado e não por suas famílias, né? Então, o custo era muito grande e o orçamento era muito pequeno. Então, a minha tese é essa, né? Não existia um trabalho moralizador, mas era um trabalho produtivo mesmo, econômico, dentro daquele presídio, daquela lógica que eu estudei. Então, só foi possível eu verificar isso depois que eu li muita coisa, né? E essas coisas que eu li eram documentos produzidos no dia a dia da prisão, eram as atas das discussões na Assembleia Legislativa da província de Pernambuco sobre isso, né, as várias mudanças na legislação penal daquela época, ou proposta de mudança, jornais, cartas de preso, enfim, livros de direito penal que circulavam na época. Então, toda uma gama de documentos que fez com que esse quebra-cabeça que eu falei fosse montado, certo? Então, é um trabalho longo, exaustivo, cansativo, você às vezes pensa em desistir, você pensa em dar um tiro na cabeça, você pensa em tudo, né? Mas no final consegui. É também por isso que uma pesquisa histórica, no nível de doutorado, não é uma pesquisa que se faz em dois meses, nem 1 ou 2 anos. Eu levei 5 anos para concluir isso, né? Então, isso reflete o que é o trabalho do historiador. Mas tem uma outra coisa, que é uma outra preocupação, uma outra dificuldade para um determinado tipo de fonte histórica, que é o jornal. O jornal é muito utilizado como fonte histórica, né? Mas o pesquisador, seja ele de história ou qualquer outra área de conhecimento, ele tem que tomar uma grande atenção com o jornal, que é no sentido de entender o porquê aquilo está sendo reproduzido, publicado no jornal e para quê, né? Porque o jornal ele vai refletir, né, certas orientações políticas, ideológicas, sociais de quem está escrevendo, de quem é seus proprietários e quem é o público que esse jornal lê, né? Pegando um exemplo muito atual do hoje, se você pegar daqui a 50 anos vocês querem estudar, um historiador vai querer estudar o governo Bolsonaro, por exemplo.
Se o historiador pegar apenas um jornal como o Globo, vamos supor, das empresas Globo, é um jornal conservador, extremamente elitista, né? O Globo, ele até critica a atuação do governo na pandemia, mas as questões econômicas do governo são elogiadas, né? Porque é um jornal extremamente conservador, né? Economicamente conservador, é um jornal antipobre mesmo, né? A empresa Globo é uma empresa antipobre, né? Então, se o historiador for estudar só por um jornal, ele vai acabar tendo a conclusão que aquele jornal que queria passar, né? De outro lado, você tem um periódico como, sei lá, revista Fórum, né? Que é uma revista já de progressista, de esquerda, que é altamente crítica ao governo. Então, vejam, são 2 periódicos que circularam na mesma época, que noticiam a mesma coisa, que é o governo, a economia durante o governo, o trato na pandemia, por exemplo, mas com vieses completamente diferentes. Então, o historiador tem que ter esse cuidado com o jornal, com a fonte jornalística, porque o jornal, ele não existe imparcialidade. A partir do momento que você escolhe noticiar uma coisa e não outra, ou noticiar de uma forma ou de outra, você está sendo parcial, né? Imparcialidade é um mito que criaram, né? Não existe ciência totalmente imparcial, porque a própria escolha que você faz é uma parcialidade. Eu estudo crime, né? A partir do momento, se eu escolho estudar o crime a partir do viés dos direitos humanos, é uma abordagem. Se eu quero estudar o crime a partir do viés punitivista, é outra abordagem. E isso diz muito do pesquisador, né? Se ele é interessado em direitos humanos ou se ele é interessado no punitivismo brabo, isso reflete sua visão de mundo, suas escolhas, suas ideologias, suas orientações políticas, etc. Então, a própria escolha daquilo que você quer estudar diz muito de você. Então, não existe conhecimento que não reflita determinada ideologia e tal. É por isso que se discute muito essa história de escola sem partido, que não existe educação sem ideologia, ali não existe nada sem ideologia. A única coisa que a gente faz, que não é baseada em ideologia, é comer, dormir e fazer cocô. O resto é ideologia, certo? Tudo que a gente vive, ele é permeado por questões culturais e por nossas orientações ideológicas. Às vezes a gente não sabe que a gente tem orientações ideológicas, mas a gente tem, né? Porque ideologia é nada mais nada menos do que o nosso conjunto de ideias, né? Ideologia significa isso, os conjuntos de ideias que a gente acredita e que a gente defende, certo? Então, por isso que tem que ter muito cuidado com o texto escrito, né, do ponto de vista da história, por causa dessas questões de parcialidade que sinceramente não existe, né? Renan está dizendo, você tem que examinar vários jornais e chegar a um senso comum. Exatamente. Se você quiser realmente ter uma visão macroscópica, uma visão ampla sobre aquele fato, o interessante é que você realmente veja os vários veículos de imprensa. Bom, na minha tese mesmo, eu passei por isso, porque no período que eu estudei, teve um administrador do presídio que foi muito polêmico. Ele administrou o presídio durante muito tempo, quase 15 anos, né, o que era muito incomum na época, isso era um cargo muito rotativo, mas ele passou 15 anos, né, e alguns veículos de imprensa acusavam ele de corrupção, de explorar o trabalho dos presos para enriquecimento próprio. Outros veículos elogiaram muito ele, os trabalhos dele, né, no sentido de implantar o trabalho naquele presídio. Então, o que é que você vai acreditar? Né? Ele é ruim, ele não é vilão, não é, ele é competente ou é corrupto, né? Mas enfim, Oi? Qual foi a sua opinião sobre isso? Ele era um safado. E tem que ser bom com presa? É um ser humano como outro qualquer. A lei penal, ela não é uma lei que obriga você a maltratar o preso. O preso tem direito. O único direito que o cidadão preso perde é o direito de liberdade. Mas a própria legislação penal dá direito ao preso de
saúde, educação, trabalho, bons tratos. O problema é que o sistema penitenciário no Brasil é um grande foco de corrupção e violação de direito, mas o cidadão preso ele não perde o direito de dignidade, não, em nenhum lugar do mundo. Então, essa ideia de que preso tem que ser maltratado, não, de jeito nenhum. Ele tem que ser corrigido, tem que ser punido, né? Óbvio, errou, tem que ser punido. A gente não tem alternativa para isso. Errou, tem que ser punido, e no nosso caso a punição principal é a prisão no Ocidente, né? Mas a punição, ela não tem que ser vingativa, ela tem que ser pedagógica, digamos assim. A mesma coisa da gente, quando é pequeno, erra, a mãe da gente vai botar a gente num castigo, né? Um castigo pedagógico é muito diferente de um castigo em que a mãe mete a chinelada na gente. A chinelada não resolve porra nenhuma, a gente acaba com medo da nossa mãe, né? Eu mesmo tinha muito medo do meu pai, eu vim superar o medo do meu pai quando eu já era adulto, né? Porque ele gostava de dar umas chineladas na gente, né? Então, nenhum castigo ele tem que ser violento, né? O Estado ele não pode punir a violência com outra violência, isso é ilegal, né? A própria Constituição brasileira estabelece os limites do poder punitivo do Estado, né? Isso, quando eu falo poder punitivo, não estou falando nem só das prisões, estou falando das polícias, do sistema judiciário, tudo isso, né? Bom, mas enfim, o que eu estava respondendo é que realmente as minhas investigações eu cheguei à conclusão de que realmente ele era envolvido com esse administrador, né, com exploração de trabalho e com desvio de dinheiro na casa de detenção, que eu estudei, e acabou perdendo o mandato por isso. Mas, como toda a trajetória brasileira, ele foi retirado do cargo, né, por corrupção, e depois virou deputado de Pernambuco. Enfim, mais a cara do Brasil, não é a cara do Brasil, isso aí. Eu tô vendo que o chat tá bombando aqui. Colocando fogo no parquinho. Eu preciso ler ou é melhor não ler? Olha, eu acho que... Eu vou ler. Eu não sei, não, professor. Renan, né? Colocar os preços para trabalhar, usar o dinheiro arrecadado para pagar os próprios custos, eu acho ok. Agora, encher o bolso disso, pois é, isso é crime, isso é corrupção, isso é lavagem de dinheiro, isso é, enfim. Mas a diferença é que ele matou uma pessoa ou fez um crime muito, muito ruim. Se está preso é porque matou, roubou, traficou, fez errado na vida. Sei agora quem foi que escreveu isso? Mateus. O senso comum tem uma ideia de que toda a população carcerária ali é composta por as pessoas mais cruéis da humanidade, né? E, assim, cerca de 10% da população carcerária são considerados presos perigosos, né? São os assassinos, os estupradores, por exemplo, né? Que cometeram crimes violentos contra a vida. Os outros 90% não são esse tipo de crime. E os crimes sexuais também estão nesse meio, né? A boa parte da população carcerária brasileira está presa por questões ligadas à droga, né? Sendo que tráfico de droga e uso de droga não é considerado crime hediondo, né? Muito menos o uso, né? Eu acho o maior absurdo do mundo o usuário de droga ser preso. Ele não tem que ir para a prisão, ele tem que ir para o hospital, né? Droga é questão de saúde, não é questão de polícia. O traficante é errado, mas o usuário não. Mas tem muita gente presa, né, por esse tipo de coisa. Eu conheci um rapaz aí no presídio de Caruaru, né, onde eu faço várias pesquisas, que a trajetória dele, para mim, é muito fundante sobre isso que eu estou falando. Ele foi levar a esposa dele para o hospital, porque ela estava parindo, né, tinha entrado no trabalho de parto, depois de uma gravidez extremamente complicada, gravidez de risco, tá? Ela chegou no hospital e logo depois da entrada, morreu. Na hora da revolta, ele deu um murro num garrafão de água, desse de 20 litros, e quebrou o garrafão e passou mais de 2 anos na cadeia por conta disso. Isso não é motivo de prisão. Isso não é. Né? Isso é depredação de patrimônio? Mas qual deveria ser, por lei, a punição para ele? Ele reparar o dano, ele comprar outro bujão. Principalmente porque ele estava sob emoção, né? A esposa dele tinha morrido, a criança também não sobreviveu, então ele estava sob emoção. Aí as pessoas perguntam, você acha que ele merecia o quê?
ele merecia, naquele momento, um abraço e talvez um copo de uísque, né? Mas não a prisão. Ele passou 2 anos na cadeia porque quebrou um garrafão de 20 litros d'água, né? Então, o Brasil tem uma cultura de prender demais, né? E resolver de menos o problema da criminalidade, né? Se prisão resolvesse criminalidade, a gente teria um paraíso, porque o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, né? E os crimes, a violência urbana, ela não é resolvida, né? O problema é que se investe na punição, quando o crime já aconteceu, e não no combate ao crime. Combater o crime não é só punir o crime quando ele aconteceu, porque depois que aconteceu, o dano já foi feito, a vida já foi perdida, né? O que tem que se investir é para que o crime não aconteça, sendo que essa lógica não está presente nas autoridades de segurança pública no Brasil, não na maioria, né? Eu tive a oportunidade de participar em 2019, né, de um projeto de segurança pública nacional, né, do Ministério da Justiça. E, assim, aquelas pessoas que estavam lá discutindo segurança pública para o país realmente tinham uma clareza de que era necessário investir no crime antes dele acontecer, não depois que ele acontece. Tem políticas públicas de inclusão social. Mas quando você chega até na própria população, isso trava. Porque a população ainda tem essa crença de que não, a polícia tem que prender, a polícia tem que matar. Não é assim. A polícia não tem que prender. O papel da polícia nunca foi matar, né? Não tem regulamento nenhum da polícia que diz que o papel dela é matar. Então, uma grande dificuldade de se implementar políticas públicas para evitar que o crime aconteça é a própria cultura, a própria opinião da população, né? E outra coisa, fala-se muito em crimes que são cometidos pela população mais pobre, como tráfico de droga, né? E se pune muito o tráfico de droga. Agora, qual é compare o prejuízo entre traficar 20 gramas de maconha, por exemplo, ou fazer um grande desvio de dinheiro ou um desastre ambiental como foi aquele de Brumadinho, né? Então, os crimes cometidos pelas classes mais altas, eles às vezes têm um dano social maior, mas não são punidos, né? E os crimes menores cometidos pela classe mais pobre são punidos com um rigor muito além daquilo que a lei prevê, né? Enfim, eu não sei nem porquê, mas eu comecei a falar disso, já me perdi totalmente do raciocínio. Nossa, professor, eu acho que, tipo, os dois deveriam ser punidos. Só que, tipo, o que tá, tipo, lá em cima deveria ser mais punido ainda porque ele tem mais dano social. Exatamente. Eu acho que assim, Tem um porém. Aquele traficante que conduz droga ao usuário acaba com famílias. Então, ou seja... Não necessariamente, mas não é culpa dele, é culpa de quem acabou com a própria família, não é de quem vendeu. Não, entendeu? Nada a ver. Quem vendeu a droga? Não. É culpa da Eu acho que se é pra proibir maconha, eu acho que se é pra proibir. Uma pessoa por vez. Gente, calma. Vai alguém. Quem tá falando? Era Matheus. Concluir o raciocínio dele. Ou o Matheus, né, enfim. Não, vai, Mikael, eu quero escutar o que eles vão falar. Não, eu só acho que se é pra proibir maconha, tem que proibir cerveja também. Cerveja tem efeito até pior, no caso. Diferente. A minha linha de raciocínio é muito essa, né, Mikael, né? O problema da droga não tá na droga em si, porque maconha é criminalizada, sendo que o dano que ela causa ao corpo é muito menor do que uma lata de pitu ou um cigarro de nicotina. Mas a questão não é o dano que ela causa. O problema não está no dano físico, mas é no dano social. Então, o problema da droga hoje maior não é o seu uso em si, é o tráfico, né? E também que outras drogas estão sendo utilizadas, né? É óbvio que eu não vou negar aqui do malefício físico da cocaína ou do crack, mas por que se combate tanto o crack, que é utilizado por gente muito pobre, e não se combate a cocaína, que é uma droga cara? Detalhe, crack é cocaína, é a mesma droga, sendo que em apresentações diferentes, né? Então, por que o cracudo, ele é perseguido pela polícia, ele tá na rua, e o viciado em cocaína não tá andando de helicóptero por aí, né?
A gente tem Aécio Neves. Eu vou dar nome aos bois. Aécio Neves, ele é um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil. E Aécio Neves não está na cadeia. Aécio Neves é político, foi candidato à presidência, hoje em dia é senador, é deputado, nem sei que aquela desgraça é, né? Mas ele é um traficante poderosíssimo. E está aí, na política, né, traficando livremente, né? A família Bolsonaro é uma família envolvida com crime de baixo escalão desde o século XIX na Itália. Eles vieram para cá fugidos, né? E a família Bolsonaro hoje governa um país do tamanho do Brasil. Então, o problema não é a droga, não é o crime, mas é o extrato social de quem está consumindo ou de quem está vendendo. O problema sempre é social. Porque realmente, se fosse por dano físico, né, no Brasil não se venderia pitu, por exemplo. Pode falar agora. Vou continuar a tua fala, eu concordo contigo, Flávio. É porque, tipo assim, realmente, a maconha em si não tem um estrago no corpo da pessoa igual a cerveja, por exemplo. Minha gente, maconha mas aí que ela vai tratar. Porque Sim. se ela for legalizada, a maconha vai estar alimentando a boca de fumo. A boca de fumo vai estar alimentando o sequestrador, ladrão, assassino e diversas outras pessoas que fazem mal. O problema é que quando você legaliza, como foi, por exemplo, com o álcool, né, você acaba o tráfico. Né, você vende em estabelecimentos oficiais, né? Então, como o álcool é vendido em bares, ou como outras drogas são vendidas em farmácia, por exemplo, drogas que têm fins farmacêuticos, eu estou falando aqui, né? Então, a lógica é que se você legaliza determinadas drogas, você acaba o tráfico, né? Então, legalizar a maconha, por exemplo, não necessariamente é alimentar a boca de fumo, mas esvaziar a boca de fumo, porque a boca de fumo é o tráfico, é o comércio ilegal, é o tráfico ilegal. Então, é por causa da boca de fumo que muita gente morre, que muita gente é assassinada, que muita gente é presa. Entendeu? Então, o problema não está na droga em si, mas está no contexto social que gira em torno da droga. Aí, se você perguntar, você é a favor de legalizar muita coisa aqui no Brasil? Eu digo, nem tanto, porque eu não sou a favor de legalizar aquilo que faz mal para o corpo, mas eu também tenho discernimento, né, de saber que o uso de droga é uma escolha pessoal. Então, se o cara quer cheirar cocaína, pode ser legalizado ou pode ser ilegal. Ele vai cheirar cocaína, né? Maconha, pode ser legal, pode ser legal. Se ele quiser, ele vai fumar maconha, né? E não é a legalização que aumenta o consumo, né? Ninguém vive bêbado no meio da rua, quer dizer, ninguém não, né? Mas a maioria da população não vive bêbado no meio da rua porque cerveja, cachaça ou vodka é legal. Então, as pessoas têm medo de se falar em legalização, porque acham, se legalizar maconha, vai todo mundo ficar chapado na rua. Não é assim que as coisas funcionam, né? Rivotril é uma droga legalizada e nem por isso está todo mundo dormindo nos postos por aí, né? A gente tem que quebrar esses sensos comuns sobre algumas questões, né? Aí, agora, eu repito, né? O problema das coisas que são ilegais é que gira em torno, a economia acaba girando em torno do ilegal, do tráfico, né? Exemplo muito claro disso foi os Estados Unidos na década de 20, quando houve aquela lei seca, Era o que eu ia falar, professor. que se proibiu o consumo de álcool, que era legalizado, depois foi ilegalizado. Quem se deu bem? O tráfico, né? Aí foi que surgiu o Al Capone, por aí vai. Então, o tráfico de álcool enriqueceu muito. Então, o consumo não acabou, só que deixou de ser um consumo legalizado, um consumo que gerava imposto, para ser um consumo ilegal. Então, esse é o problema da legalização ou não legalização de determinadas drogas, porque o consumo você não vai acabar. Sempre vai ter gente querendo consumir droga A, B ou C. A questão é que, a partir do momento que ela é ilegal, o comércio ilegal ele vai ser movimentado. Então, a discussão entre legalizar e não legalizar gira em torno disso, né? Porque o consumo ninguém combate. Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Não existe lugar nenhum do mundo que o consumo de droga foi abolido, né? Nenhum. E, assim, a determinadas drogas, como a maconha, por exemplo, que é uma planta, ela se consome desde a pré-história, tá?
Mas, então, o consumo ele não é acabado. O que você pode é controlar o consumo, evitar um consumo que seja extremamente danoso ao corpo e combater o tráfico. Né? Porque o problema da droga é o tráfico, é o comércio ilegal e toda a violência que gira em torno desse comércio ilegal. Mas, repito, tem drogas que eu realmente não sou a favor de legalização, porque são extremamente danosas, como o crack, a cocaína, o êxtase, né? Mas algumas outras eu acho que pode-se pensar em uma legalização progressiva, certo? Professor, eu acho que eu concordo especialmente com o que Mikael disse, que Mikael colocou no chat. Mikael com, acho que é secal, com o proibido é mais gostoso, porque realmente é assim, porque é muito comum que quando as pessoas proíbam uma certa atitude, proíbam uma certa coisa de modo totalmente intolerante, o que as pessoas vão fazer? Elas vão dizer, não, tá certo, não vão fazer isso, não. Elas vão procurar fazer o que é proibido, vão procurar consumir o que não se deve consumir, vão procurar fazer, e exatamente no sentido contrário, porque infelizmente a sociedade tem esse hábito. E o engraçado é que eu, vejo um monte de gente falando de drogas, crack, maconha, cocaína, blá, 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 aí você liga a TV. Quando você liga a TV, o que aparece? Comercial de Brahma, Itaipava, Skol. Aí eu penso... Eu concordo plenamente com você. Eu penso no bar que, por exemplo, vamos dizer que tem um bar ao lado da minha casa, onde um monte de gente cai beba, faz o que quiser, age de uma maneira totalmente ridícula, aí a pessoa, tá certo então, compreendi. Situação totalmente, nada hipócrita, não, tudo certo. Eu concordo com você. E a gente consome coisas que são legais e que têm efeitos no corpo que também são estimulantes, como algumas drogas, como por exemplo, café, açúcar, chocolate. E aí? Né? Ou coisas que são como a maconha, que são depressoras, como o álcool. Então a questão não é o que a coisa faz no seu corpo, é a decisão dessa coisa ser legal ou ilegal. Mandaram aí no chat, né, uma notícia que é fake que a OMS removeu maconha da categoria de drogas ilícitas. Sim, maconha ainda é ilegal em boa parte do mundo, em uma parte do mundo para fins recreativos, né? Ou seja, a pessoa se chapar, né? Mas em vários locais do mundo ela já é admitida para o seu uso medicinal, né? Por exemplo, né, o canabidiol, ele tem poderes anticonvulsivos absurdos, né? Tem pessoas e animais também, já é muito usado em cachorros e gatos, que se curam de epilepsia com o uso do canabidiol. Entendeu? O engraçado é que não pode se beber na televisão para não incentivar, mas a propaganda pode ser feita. Exato, pois é. Então, essa questão de uso de droga, minha gente, é uma questão que a gente tem que avaliar pelos olhos do bom senso, porque senão a gente vai cair na hipocrisia, no falso moralismo, né? Porque, como foi dito aí, né, se for pelo dano, né, um comprimido de Tylenol que eu tomo, ele faz mais mal ao meu corpo, tem mais efeitos colaterais no meu corpo do que os carros de maconha, né? Então, a questão não é o malefício ou o benefício, é o que se escolheu ser legal e o que escolheu ser ilegal, né? Remédio que a gente toma também é droga, né? O que é a droga? A droga é uma substância que a gente consome, né, que provoca alguma reação no corpo, certo? Então, o álcool, ele é uma droga relaxante, a maconha é uma droga relaxante, o Rivotril é uma droga relaxante, o Alprazolam é uma droga relaxante, né? Enfim, né, são os mesmos efeitos. O Tylenol, que é a gente toma para dor de cabeça, mas ele também ele é relaxante, porque ele baixa a pressão, então os efeitos são os mesmos. Não estou dizendo que você tomar um comprimido de Tylenol, você vai ficar chapado como você fica com maconha. Mas estou falando que o efeito depressor no organismo é o mesmo, tá? Então a questão é essa, é a gente entender, aí puxando, né, para o lado da história, é a gente entender por que substâncias A, B ou C são consideradas ilegais e outras não são consideradas ilegais, tendo em vista que o critério não é o benefício ou malefício, o efeito físico que causa. Só uma curiosidade histórica agora. Na época das grandes navegações, né,
isso no século lá, antes do Brasil ser descoberto, tal, os marinheiros começaram a utilizar um determinado produto para se manter acordados durante a viagem, né? E era considerado, na época, uma droga, né? Você sabe que produto é esse? Açúcar. Açúcar de cana-de-açúcar, né? Que é o açúcar que a gente consome. Porque o açúcar de cana-de-açúcar é uma bomba de glicose no seu organismo, né? E naquela época não se consumia tanta glicose assim. Então, quem tomava açúcar de cana-de-açúcar, seja na forma de rapadura, de melaço, ficava ligadão, né, pela carga de glicose que recebia, porque o corpo humano naquela época não estava acostumado a tanta carga de glicose. Hoje em dia a gente já nasce biologicamente adaptado ao açúcar, né? Mas naquela época não. A uma coquinha. Então, como? O nosso corpo já nasce adaptado a tomar uma coquinha. Pois é, né? Mas antigamente não. Então, o açúcar tinha esse efeito estimulante, né? Era o Red Bull da época, era o açúcar, né? Então, e o açúcar hoje em dia está na alimentação de todo mundo, né? De criança até idoso, né? Enfim, tem mais alguma coisa aí no chat? O parquinho ainda está incendiando? Professor? Olha, eu acho que sim, mas vou ignorar. Eu queria falar uma coisa. Veja, só o que Jairo está falando. Existe, ele está falando, atualmente é o oposto à maconha, ela tem um uso incentivado como algo bom para a saúde, mas não leva em consideração que o fumo é prejudicial. Isso é interessante você pensar, porque existe o preconceito com o uso medicinal da cannabis, né? Como eu falei, o canabidiol, que é uma das substâncias da cannabis, ela tem um benefício para tratamentos de neuropatologias muito forte, né? Mas o fumo da maconha, é o que eu estava falando, ele não é tão prejudicial assim se for maconha pura, porque maconha é planta, né? Então, o cigarro que a gente compra em supermercado, ele é muito mais prejudicial, né, pelas substâncias químicas que tem lá, nicotina e os 1000 aditivos que tem lá, né? Não estou dizendo aqui para todo mundo sair fumando maconha ou cigarro. Eu estou dizendo que, quimicamente falando, o cigarro de nicotina ele é pior para o corpo, porque ele tem outros aditivos que a maconha natural não tem, né? Só que, claro, o cigarro de nicotina ele não deixa a pessoa doida, chapadona. Se bem que tem gente que fica mais calma quando fuma. Eu não sei que eu não fumo, né? Mas, enfim, então não é porque a maconha é ilegal que a gente tem que afirmar que fumar maconha é muito perigoso, né? Fumar cigarro de nicotina é muito mais perigoso assim, em termos de acumulação. Se você fumar nicotina por 30 anos, seu pulmão vai estar de um jeito. Se você fumar maconha por 30 anos, seu pulmão vai estar de um jeito menos ruim do que quem fumou o cigarro de nicotina, tá? Eu repito, essa aula está sendo gravada, eu não estou estimulando aqui ninguém a plantar maconha em casa, né? As coisas só tem que ser ditas como elas são, né? Tem que dar a César o que é de César, a gente tem que partir do que a ciência diz, não do que o senso comum prega, tá? Sim, na verdade, só para falar, esse comentário que eu fiz, ele foi uma continuação do que eu falei lá em cima, que eu falei que a maconha, para mim, eu acho que poderia ser legalizada nas mesmas condições do cigarro, ou seja, com uma campanha muito forte para coibir o seu uso, ou seja, para evitar o uso. Tá, entendi. Como vários países fazem, legalizou, mas mesmo assim insiste para as pessoas não usarem, como é o tabaco aqui no Brasil hoje em dia, né? Porque vocês nasceram nos anos 2000, final dos anos 90, provavelmente, mas nos anos 90, né, nos anos 80, vocês precisavam ver como eram as propagandas de cigarro na televisão e na mídia, né? Era com criança, era com atleta, era com mulheres bonitas como a de cerveja hoje em dia. Era uma propaganda que dá vontade de você sair tragando um cigarro. Né? Depois eu mostro para vocês, eu tenho quando eu falo dou aula no 6º período, sobre Guerra Fria, né? Eu tenho uma aula sobre propaganda e tal, e é muito grande o número de propaganda de cigarro, e todas elas são ligadas a uma imagem de saúde, né? Como bebês. Então tinha propaganda de Marlboro com um bebezinho do lado, assim, da carteira de cigarro, bonitinho, fofinho, né? É terrível, né? Bom,
Oi. Professor, uma pergunta, Fala. não sei se é histórica. Quando que a maconha ou esse tipo de drogas foram criminalizadas? E por quê, mais ou menos? A sua pergunta é excelente. Veja, a maconha, ela chegou no Brasil junto com os primeiros escravos, né? Era uma droga consumida em alguns lugares da África, da Ásia, enfim, né? Tem notícia de uso de maconha desde o Egito Antigo, por exemplo. Sendo que, quando no Ocidente se começou a falar do fim da escravidão, né, e de processos de criminalização da cultura negra, a maconha entrou nesse bolo. Então, ligaram muito a maconha a coisa de negro, de ex-escravo, de vadio, de mendigo, enfim. Depois eu posso falar isso com mais detalhe, que é todo um processo histórico em torno da abolição da escravidão no Brasil. Então, a maconha, no Brasil, ela começou a virar realmente caso de polícia, mais ou menos na época em que se aboliu a escravidão, do final do século XIX, começo do século XX. E nos anos 1930, ela já era realmente considerada uma droga ilícita, pelo menos aqui no Brasil. Mas se bem que no mundo todo é nessa época, tá? Nos primeiros 20, 30 anos do século XX que há essa criminalização da maconha. Nos Estados Unidos também o processo foi muito parecido, né? Foi muito ligado ao processo de fim da escravidão, etc. e tal. Tá? Então, é dessa época sim. Professor, eu acho que, assim, a diferença do veneno para a cura é a dosagem. Do mesmo jeito. Cortou? Alô? Porque o senhor pode perceber, um remédio que pode fazer bem para a gente, em excesso, ele pode fazer muito mal. Aí é onde se encaixa essa parte, que o álcool, o cigarro, eles são dessa mesma forma. Se você consome eles numa pequena quantidade, dificilmente você vai ter tantos danos à saúde. Tem hora que dá uma travadinha, mas aqui. É a mesma coisa, eu acho que é a cerveja, o álcool e o cigarro. A única diferença, vamos dizer assim, não que ele seja uma cura, mas eu acho que é tudo também muito uma questão de interesse. A dosagem é o que vai dizer se ele vai lhe fazer tanto É por mal. isso que em países que ainda existem propaganda de cigarro ou de bebida, existe uma propaganda, uma contra-propaganda, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, beba com moderação, né? Ou no cigarro, que tem aquelas fotos bem chocantes atrás, né, que mostra consequências físicas do cigarro, né? Mas não muda em nada. Oi? Não muda em nada essas fotos. Não muda não. Minha mãe mesmo, ela comprou uma caixinha e ela bota a carteira de cigarro lá dentro, para não ver a foto. Pronto. Mas, enfim, mas as autoridades estão fazendo a parte delas, né? Então, deixa eu só ligar o computador aqui na tomada, um instantinho só. Sim, desculpa ter te interrompido, João Henrique, é porque eu não notei que estava travando. Aí tinha travado e eu pensei, poxa, ele parou de falar, então desculpa. Mas o que eu queria dizer é que, tipo, eu acho que também é muito uma questão de interesse, porque se fosse pela questão da verdade, pela questão do bom senso, pela questão de prezar pelo bem da sociedade, todo mundo seria perfeito. Todo mundo, pelo que as pessoas falam, a sociedade seria, sabe, um paraíso. Mas, infelizmente, tudo que as pessoas falam, mesmo muitas vezes sendo verdade, é coberto de algum interesse, alguma coisa, é coberto de alguma presunção. É como se, tipo, eu estivesse falando aqui de coisas belíssimas, de coisas maravilhosas, que todo mundo vai concordar com a minha opinião, só que eu tenho as piores intenções do mundo, e eu só estou usando essas ideias para me defender. Então, infelizmente, essa visão que as pessoas têm, que é uma visão muito negativa de drogas, e quanto ao álcool, quanto a cachaça, cerveja, pode. Tudo isso é muito coberto de interesses, infelizmente, da sociedade. Não é uma questão de consciência, eu acho. E interesse, geralmente, de uma grande indústria que está por trás disso. Também. Vejam, minha gente, já são 4h06, a gente só tem mais 10 minutos.
Diga, vá, a última pergunta. Oi? O professor, posso dar a minha opinião? Fala aí, desculpa. Para o senhor ter noção de quanto esse negócio assim, de indústria que fica por trás de proibição, legalização, criação, inovação de coisas. Teve um homem que ele chegou a inventar um carro que não precisava de gasolina, mas só que o impacto que esse carro iria criar para a indústria de gasolina e petróleo, depois de um tempo que esse homem inventou o carro, mataram ele. Existe hoje tecnologia suficiente para que os automóveis fossem elétricos, mas vê se a grande indústria adota carro elétrico, assim como majoritário. Não, porque realmente o poder econômico do petróleo é o maior do mundo. Bom, vejam só, aconteceu aquilo que eu comentei na primeira aula, né? A gente entra por um assunto, sai por outro, mas eu nunca vou travar esse tipo de diálogo, porque eu acho muito saudável quando isso acontece, né? Acho que uma aula de história que fica só no blá, 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 blá do professor não tem muito sentido. Então, eu adorei essa discussão de hoje, né? E se vocês quiserem um outro momento fora de horário, assim, para discutir isso, para discutir crime, que é a minha seara de estudo, eu super topo, né? Mas, enfim, em relação à aula, deixa eu só fazer uma proposta. Faltavam poucos slides, tá? Mas para a gente não atrasar muito o cronograma, eu vou fazer o seguinte. Eu já ia mandar para vocês um material para a próxima aula, né? Que é um livro chamado Dicionário de Conceitos Históricos. Então, nesse dicionário tem vários verbetes, né? De 3 páginas e meia, né? Sobre determinados assuntos que são relacionados à ciência histórica. Eu vou pedir para vocês lerem o verbete pré-história para a aula da próxima semana, tá? Mas, se vocês também quiserem complementar esse assunto que a gente está discutindo hoje, de fonte histórica, trabalho historiador, vocês leiam o verbete história, tá? Tem lá o índicezinho com o número das páginas, tá? Então, são verbetezinhos curtos, de 3 páginas, a média é essa, 3 páginas e meia, numa linguagem bem acessível, tá? Então, eu vou mandar lá no Google Classroom, vocês leiam o verbete pré-história para a próxima aula, que pelo tema eu tenho certeza que vai pegar fogo também, mas eu gosto do circo pegar fogo, né? E vocês leiam também o verbete história para complementar essa aula de hoje, beleza? Mas eu repito, assim, eu gosto demais quando as aulas descambam nesses debates paralelos, porque é assim que a gente cria a consciência crítica, a consciência cidadã, uma opinião realmente embasada, né? Para não ficar com feito esse povo que acha que o que lê no WhatsApp é verdade absoluta, né? Tem gente que diz, mas eu li, se li é porque tá certo. Aí eu digo, bom, eu também li as historinhas do Batman e nem por isso eu acho que o Batman existe, né? Não é porque tá aqui, tá escrito que tem que ser aceito como verdade, né? Então esse tipo de aula, de discussão, eu acho fundamental para a gente pensar fora das nossas caixinhas, né? Então é isso, minha gente. Eu vou liberar vocês têm outra aula e eu tenho outra turma já também. E eu hoje dou aula até 10 da noite, uma delícia, né? Tem gente que diz que cura do Covid é água. Água, alho, suco de laranja, né? É terrível. Essa semana mesmo minha sogra me mandou um vídeo dizendo que um suco de laranja com maçã, alho e vinagre cura a Covid. Aí eu digo, minha senhora, não acredito nisso não, porque se isso curasse a Covid, não estava o mundo todo atrás de vacina, né? Bom, mas é isso, minha gente. Boa tarde para vocês, bom resto de semana. Tchau, professor. Daqui para amanhã eu coloco lá no Google Classroom o link do YouTube dessa aula gravada e o material, beleza? Valeu. Tchau. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Nada, minha gente. Ótima discussão. Se o senhor quiser saber de todas as fake news que circulam pela cidade, pelo mundo, é só o senhor conversar com uma véia no ônibus. Pronto. Ou com um vizinho mesmo. Com o vizinho presta também, João Henrique.